Boa noite a todos. Uma noite bastante fria, mas nossos corações estão bem aquecidos. Hoje uma segunda-feira especial aqui no Missionário da Luz, porque nós estamos começando hoje, vamos começar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra básica da doutrina espírita. Nós vamos começar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Este capítulo, ele é o mais extenso de todos os capítulos da obra, são 28 ao todo, com exceção do 28º, o último, que é uma coletânea de preces. Todos os outros capítulos, ele é mais extenso, o capítulo 5. E Kardec, ao elaborar esta obra, ele foi lá no Sermão da Montanha. No sermão que Jesus proferiu no início da sua atividade aqui entre nós, do seu messianato. E ele se baseia no registro, então, que o evangelista Mateus fez, e Lucas também, e monta este capítulo extenso em relação aos outros capítulos que guardam o mesmo formato. Muito bem, são diversos temas, diversos tópicos apresentados neste capítulo que estamos iniciando hoje. Eu vou ler aqui para que tenhamos uma ideia. Boa noite, sejam bem-vindos. Para que tenhamos uma ideia dos temas que serão abordados aqui na casa a partir de hoje com os palestrantes da casa, os domésticos, certo? Vejam só: justiça das aflições, causas atuais das aflições. Esses dois temas serão abordados, algumas apreciações, sobre esses temas na noite de hoje. Causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Vejam que grandiosidade de um tema, que assola a humanidade. Depois, já nas instruções dos espíritos, e a segunda parte do mesmo capítulo, nós temos o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se não fosse um homem de bem, teria morrido. Eu tenho uma leve impressão, assim, que eu acho que é o Nilo que vai fazer esse tema, Mas deve ser lá pro final do ano, começo do ano que vem. Tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, deve-se pôr termo às provas do próximo. É permitido abreviar-se a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos de outrem. Esses são os tópicos que compõem esse capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, a Cecília vai trazer para nós justiça das aflições e causas atuais das aflições. Eu tenho a impressão que esse capítulo nós vamos tranquilamente passar até metade do ano que vem, Porque existe aquela alternância, com os palestrantes da casa, que vão desenvolver esses temas com os palestrantes convidados. Aliás, falando em palestrantes convidados, na próxima semana, esta casa recebe Edson Sardano. Edson Sardano, um notável, conhecido palestrante,
Ele é de Santo André, São Paulo, e estará aqui conosco trazendo a sua mensagem. Isso feito, vamos para alguns avisos. Terças-feiras, estudo online. Quem se interessa em participar desse estudo, terças-feiras, a partir das 19h30, é só falar com a Andréia, que não está aqui, mas a Tânia está. Tanto faz. Dê o número para se juntar aí ao grupo Estudo Online. Todas as terças, 19h30. Às quintas-feiras, encontro aqui nesta casa, estudo presencial. Não é curso, não. É um encontro onde se discute evangelho. Atualmente estamos estudando uma das obras básicas. Essa aqui é a terceira. É a quarta obra intitulada, que recebe o título de O Céu e o Inferno. Estudo bem dinâmico. Quinta-feira, às 19h30. Aos sábados, na parte da manhã, às 9 horas, até às 10h30, evangelização de crianças, de jovens, e tem um espaço também para os adultos que aqui comparecem. A casa vai promover uma segunda edição de um bazar com vistas a angariar fundos para reformas que a casa aqui precisa, e está previsto para dia 8 de setembro. É um sábado, uma sexta-feira, 8 de setembro, das 16 às 20 horas. É lá na 3 de maio, lá na frente, número 2600. Certo? Então, sexta-feira, dia 8 de setembro, das 16 horas às 20 horas. E no sábado, no dia seguinte, dia 9 de setembro, no mesmo local, das 9 às 12 horas. Mais uma coisa. No dia 19, último, sábado, não este passou, o outro, aconteceu aqui em Pirassununga, numa casa irmã, Obreiros do Bem, Centro Espírita Obreiros do Bem. O nono ano, um encontro, um seminário que recebe este nome, e o Centro Espírita Missionário da Luz se fez lá presente com representantes e endereça aquela casa aos nossos irmãos que dirigem aquela instituição, Casa com a Irmã, os parabéns pelo excelente trabalho ali apresentado. Excelente, sobre qualquer apreciação, qualquer ótica. As pessoas que lá compareceram, diversas casas ali representadas, um clima esplêndido, pulsava ali evangelho, fraternidade e, sobretudo, principalmente, a mensagem entregue em 2 módulos por Aguinaldo Paviani, esse moço ligado à área de saúde, que é de Votuporanga, aqui, estado de São Paulo. Parabéns, obreiros, pelo trabalho que vocês realizaram no dia 19, último, à tarde, aí nas dependências do Centro Espírita Obreiros do Bem. Mais alguma coisa? Não? Vamos orar? Vamos. Mestre Jesus, amigo nosso, incondicional, amigo de todos os rogantes. Aqui estamos, mais uma vez, nessa proposta de ouvirmos Evangelho, essa proposta de nos instruirmos com a mensagem consoladora que, vista sobre a ótica da doutrina espírita, nos enseja equilíbrio, nos enseja aprendizado, compreensão, e bem dentro do tema que começa a ser trabalhado a partir de hoje, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina a entender
a compreender as aflições que estamos todos submetidos face às nossas fraquezas, o que tem de pequeno ainda em nós, em termos de vida verdadeira e a nossa destinação, um dia sermos plenamente felizes. Pedimos então, Senhor Jesus, através dos seus prepostos, que abençoe cada coração aqui presente. Os que não puderam estar, que sejam também, aonde quer que estejam, abençoados, e que a nossa mente se abra realmente para recebermos mais um pouco de luz dentro dessa aridez, desse deserto que ainda abrigamos face às nossas ignorâncias, nossas pequenezes. Abençoa cada pessoa aqui presente hoje e que a mensagem entregue encontre uma ressonância no coração de cada um, que se completa com o passe equilibrante e a água fluidificada. Que assim seja. Coloca mais para lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que aqui estão, aos que estão nos assistindo pelo Facebook. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos o seu amparo para cada um de nós, para juntos compreendermos a mensagem do Evangelho que hoje nos compete. Como a Cássia já falou, nós estamos iniciando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos refletir sobre a justiça e as causas atuais das aflições, os itens de 1 a 5 deste capítulo. Tá? Então, no início, Kardec nos colocou aqui algumas bem-aventuranças que constam, como a Cássia já mencionou, do Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus, a partir do capítulo 5º. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, itens 4, 6 e 10. No item 2, bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Nesses dois itens, essas bem-aventuranças, Jesus não está a gente lendo assim sem prestar atenção devida. A gente pode pensar que para ser bem-aventurados, para sermos felizes, porque bem-aventurados é ser felizes, ditosos, nós devemos estar chorando, sofrendo, com fome, com sede. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que os que choram, os que já serão consolados, porque quando a gente se conscientiza das nossas deficiências, das nossas inferioridades, e começa a trabalhar a melhora, começa a trabalhar a nossa correção, endireitar os nossos caminhos, isso nos causa a transformação, nos causa... vamos dizer, nos dá trabalho e nos causam, sim, o choro, as dificuldades, mas que nos levam a construir o reino dos céus em nós, a iniciar a construção do reino dos céus em nós. Então, bem-aventurados somos todos quando já estamos caminhando nessa direção, na direção de sermos realmente lá na frente bem-aventurados, felizes, como Jesus, como Deus
espera que sejamos. E ele continua: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Aqui também ele não está nos dizendo que, porque somos, se fordes ricos, então terão que chorar, terão que sofrer. Ele está nos dizendo que como nós utilizamos isso, como estamos agindo com aquilo que temos, né? Porque se nós estamos dando atenção somente às coisas do mundo, invariavelmente seremos constrangidos a sofrer, porque quando nos conscientizarmos do tempo que estamos perdendo, de como estamos mal utilizando as coisas do mundo que seriam para fazer o bem, né? Para promover o bem, não só nosso, mas de todos, seremos constrangidos a gemer e a chorar, porque teremos visto o tempo perdido e o quanto agora mais difícil se torna a nossa caminhada, a nossa trajetória para reencontrar o caminho do bem e trabalhar nessa nossa melhora, né? Então, as bem-aventuranças, elas nos mostram o que nós precisamos fazer para sermos felizes, para encontrarmos a cada dia mais, nos encontrarmos no caminho que nos leva à evolução e a Jesus. Fazendo bem, tendo misericórdia, tendo compreensão. Aqui ele colocou algumas das bem-aventuranças, né, mas são várias, tem outras. Então nós vamos... Aqui eu achei interessante que eu procurei alguns significados de aflição, e em hebraico, uma das colocações que eu encontrei foi tsar, aflição, estreiteza. Então as aflições, elas não deixam, a aflição não deixa de ser uma estreiteza do nosso pensar, do nosso interpretar as coisas, como a gente encara as dificuldades e as tribulações do nosso dia a dia. Então nós vamos iniciar a justiça das aflições, quando Kardec coloca que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Então, para que a gente compreenda as dificuldades pelas quais atravessamos, as aflições que enfrentamos, e aqui nós vamos falar sobre as aflições, as causas atuais das aflições, nós temos que compreender que a nossa vida não se resume a essa passagem pequena, que é considerada pequena, de uma existência. Nós temos que compreender a vida como um todo, compreender a vida com a consciência da vida futura, a lei da reencarnação, a multiplicidade das existências. Só assim nós compreendemos a causa das nossas aflições e entendemos o porquê passamos por cada uma delas. Sem isso, nós não conseguimos compreender o porquê alguns nascem ricos, sem nenhuma dificuldade em termos materiais, outros sem nada, miseráveis, doentes, outros bem colocados na vida, com fortuna, com cargos, outros estão sem nenhuma condição para sobreviver às vezes. Se a gente se limitar a uma única existência, então não haveria justiça nessa questão. Para que a gente compreenda essas diferenças que existem de todos entre o vício e a virtude, porque viciosos às vezes estão melhor
ao nosso olhar pequeno, né? Melhor colocados na vida, com mais sucesso, enquanto pessoas virtuosas sofrem, não prosperam, né? A gente tem que compreender, para que a gente compreenda isso e a justiça de Deus, a gente tem que conceber um Deus justo, infinitamente bom, perfeito, soberanamente bom e justo em tudo, né? Que não pode jamais agir caprichosamente, nos fazendo como se nós fôssemos marionetes, que ele coloca um muito bem feliz, o outro mais desgraçado, para que veja como cada um se sai. Não, Deus não é isso, não é assim. Então, para que a gente compreenda essas diferenças, nós temos que conceber esse Deus justo e bom. E entender que as nossas dificuldades e as nossas mazelas, elas se dão, na maioria das vezes, por nossa própria descuido, por nosso próprio mal proceder. E para que a gente compreenda isso com mais tranquilidade, o Espiritismo nos esclarece muitas coisas, nos explicando a vida como um todo, né? Através da reencarnação, através das existências, e nos mostrando onde é que nós falhamos, onde que nós adquirimos certos débitos, na maioria das vezes, nessa própria existência. Não necessariamente em vidas anteriores. Às vezes, qualquer dificuldade que a gente tem, qualquer sofrimento, a gente já fala, o que será que eu fiz na outra vida? Ou será que onde foi que eu errei na outra vida? Mas nós nos esquecemos de analisar o que é que nós estamos fazendo agora, o que é que nós estamos fazendo hoje, ou o que fizemos ontem para ter o resultado que estamos tendo hoje. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos de cor, a maioria de nós, que é Deus, a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós podemos acrescentar de todas as coisas boas que nos acontecem. Porém, nós nos esquecemos muitas vezes, nós temos isso decorado na ponta da língua, sabemos, mas nós nos esquecemos de colocar isso na nossa mente e no nosso coração. E realmente colocar Deus à frente de todas as coisas, em todas as coisas que fazemos, ao sairmos de casa, para o trabalho, para o lazer, seja para onde for, sempre colocar Deus à frente, Deus acima de todas as coisas, para nos orientar, estando atentos às suas leis, estando atentos a tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, para que a gente caminhe com mais acerto. Então a gente esquece muitas vezes disso. E saímos fazendo coisas às vezes equivocadas, e depois os resultados, todo o efeito tem uma causa, e toda causa é justa. Quer dizer, se eu não agir bem, o efeito não vai ser bom. Então, se a gente colocar sempre Deus à frente das coisas, nós vamos ter bem mais cuidado na nossa caminhada. As causas atuais das nossas aflições. Kardec coloca que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Hoje nós vamos nos ater às causas da vida presente. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, das nossas próprias atitudes, do nosso próprio dia a dia. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
Então, quantas aflições nós temos por orgulho, por egoísmo, por querer estar sempre certo, ter sempre razão. E aí quando a gente é contrariado, quando a gente não consegue atingir o objetivo que a gente acha que está certo, nós nos afligimos e vamos interiorizando isso, muitas vezes até adoecendo. Vamos alimentando o nosso orgulho, a nossa ira, por imprevidência, por orgulho, por ambição, nós vamos criando problemas para nós mesmos. E isso tudo coisas que nós vamos criando agora. Quantos de nós se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos? Falta de ordem é uma coisa que um exemplo assim simples, mas que é muito comum. Às vezes, a pessoa não se organiza, por exemplo, para o dia seguinte. Ela tem um horário a cumprir, ela tem uma hora no trabalho para chegar, ela entra no trabalho às 7, por exemplo. Aí ela acorda 6h45, ela põe para despertar, levanta correndo, mal escova os dentes, veste a roupa, não dá tempo de tomar café, ela não faz nenhuma pressa, porque não dá tempo. Ela acordou em cima da hora. Aí ela sai, ela demora para achar a chave do carro, que ela não sabe onde deixou. E sai apressada, faltando 5 minutos para o trabalho. Esqueceu que o trabalho é a 10 quilômetros de distância. E aí ela vai, tem trânsito, o farol fecha. Às vezes o motorista da frente não está com tanta pressa assim, está mais lento. E a pessoa vai xingando, vai reclamando, já chega aflita no trabalho, reclamando que não dá para viver nesse mundo, porque o trânsito é infernal, porque as pessoas não respeitam, porque o sinal fecha e demora para abrir, e passa o dia todo mal, aflita, o serviço não sai de acordo. Por quê? Isso é culpa de alguém? Ah, sim, ela põe a culpa em outras pessoas, em outras coisas. É culpa dela mesma, da imprevidência nossa, da nossa falta de atenção, de organização. Então, são coisas que nós criamos, nós não nos atentamos e não organizamos a nossa vida para que tudo flua com mais tranquilidade. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Aqui de novo o orgulho, a vaidade, o melindre, eu não levo desaforo para casa. Mas qual que deve ser o nosso objetivo? Não é a gente se harmonizar, a gente ter entendimento, a gente chegar ou no ambiente do lar, ou no trabalho, ou seja, onde a gente vai todos os dias, onde a gente convive. O nosso objetivo não deve ser levar tranquilidade, chegar em paz, dizendo um bom dia, olhando para o outro, compreendendo a dificuldade do outro, tentando ajudar. Mas se nós queremos sempre ter razão, se nós queremos sempre ser melhor em tudo, nós nos afligimos de novo, nós tumultuamos o ambiente. Então, são coisas, novamente, que nós criamos a desarmonia, as aflições para nós mesmos. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Aqui, de novo, até as doenças que nós, às vezes, desenvolvemos tem a ver com a nossa intemperança, com a nossa irritabilidade, com a nossa falta de paciência. Então, nós poderíamos evitar e amenizar isso com um pouco mais de compreensão. Primeiro, compreendendo a nós mesmos e depois compreendendo o próximo.
doenças pelos vícios, né, que às vezes a gente alimenta, de bebidas, excesso de comida, ou fumo, ou seja o que for, qualquer tipo de vício de toda ordem, né, que a gente, com essa prática, não estou fazendo mal para ninguém, mas estamos fazendo mal para nós mesmos, que é a primeira pessoa com quem devemos nos preocupar, com o nosso corpo, que é o nosso veículo, para que a gente progrida, para que a gente aprenda e evolua. Então, com essa desculpa, vamos dizer que eu não estou fazendo mal para ninguém, nós vamos nos maltratando, nos afligindo, adoecendo, diminuindo muitas vezes o nosso tempo aqui nesta existência, o que é também uma falta grave que nos será cobrada. Ele também nos alerta sobre quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências, por fraqueza, indiferença, etc. Nós cometemos muitos equívocos nessa questão também. Muitas vezes porque sofremos alguma falta na nossa infância, mas o que a gente considera uma falta, né? Cada época tem a sua dificuldade, né? A gente tem que analisar dessa forma. Então, na época, por exemplo, da minha infância, desde que eu me conheço por gente, eu trabalhava. Meu pai tinha um sítio, eu trabalhava. Isso para mim não era penoso, era normal. Mas aí vem os nossos filhos e a gente fala assim, coitado do meu filho, ele não vai levantar 5 horas para ir trabalhar. Ele não vai arrumar a cama porque, coitado, ele é uma criança. É claro que aqui nós não estamos dizendo que a gente deve pôr os filhos, as crianças, para trabalhar em serviços pesados. Não é desse trabalho que nós estamos falando. É das obrigações pequenas que todos nós, toda criança precisa ter a responsabilidade. A começar por guardar os brinquedos, arrumar a sua cama. É claro que depois a mãe vai ter que ir lá e fazer de novo. Mas a criança tem que saber que ela ter a responsabilidade de cuidar das suas coisas. E aí, com a desculpa de eu não quero que meu filho sofra as dificuldades que eu sofri, às vezes, e não é que isso seja maldade, não é. A intenção é boa. Só que, às vezes, com essas atitudes, nós não fomentamos ali, não incentivamos na criança o bom proceder, a responsabilidade, o amor às coisas, o amor necessário, devido às coisas, quer dizer, o cuidar das coisas. Aí ela pega um brinquedo, ela quebra o brinquedo, coitado, vou lá comprar outro, porque ela gostava tanto desse brinquedo. Então, são coisas que nós fazemos e que tudo isso vai ter um reflexo, vai ter um resultado. E dependendo do que nós alimentarmos, o resultado vai ser triste. Tem grandes chances de ser triste. E depois, não vai adiantar nós chorarmos quando chegar os resultados e dizer, eu não sei onde foi que eu errei. Porque, na verdade, nós vamos fazendo uma retrospectiva e uma reflexão sincera, nós vamos sim saber onde foi que erramos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, eu não marquei de quem é a fala, mas Kardec registrou que a cada pai e a cada mãe será feito a seguinte pergunta: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, nos será cobrado isso. E aqui ele fala a cada pai e a cada mãe, mas eu estendo isso a cada avó, que às vezes faz além do que devia, o vô e os tios, que a gente fala assim que vô foi feito para estragar, né? O pai é que tem que consertar. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado. Às vezes a gente exagera, porque o pai chama atenção e fala, coitadinho, mas você não precisava ter feito isso.
Aí a minha filha costumava dizer assim, você não pensava assim, mãe, quando era com a gente. Eu falei, é verdade, eu não pensava. Então a gente precisa ter o cuidado com o nosso proceder, porque às vezes, muitas vezes nós, por descuido, por invigilância, nós vamos plantando aí as nossas aflições e as nossas mazelas, e vamos ter o resultado delas, muitas delas, muito mais rápido do que a gente às vezes imagina. E ele continua dizendo, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam. E verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Então, muitas vezes, muitas mesmo, a gente se pega nessa questão. A quem, então, ao homem de responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Na maioria das vezes, é assim. Nós mesmos somos os responsáveis pelas nossas aflições de agora. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Humilhante para sua vaidade, mas em vez de reconhecê-lo, que acha muito humilhante para sua vaidade, a gente sempre põe a culpa no outro, nas coisas, na má sorte. Eu não tenho sorte, eu nunca fui ajudado, nunca... Então, assim, a má estrela, só que na verdade a má estrela é apenas a nossa incúria, a nossa imprevidência, a nossa falta de cuidado. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Jesus disse, está registrado em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vivemos aí, na maioria das vezes, tentando vencer no mundo, esquecendo do espírito imortal, esquecendo que não somos um espírito, não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está encarnado para melhorar, para aprender, para evoluir. Então nós ficamos nas disputas das coisas, querendo ganhar sempre mais dinheiro, às vezes não sabemos nem para quê, porque aí a gente quer comprar uma coisa melhor, um sapato a mais, no caso nosso, né, um sapato, 2, mas não sabe, né, eu costumo dizer que não tem nem pé para tanto sapato, mas está querendo mais uma roupa, mais não sei o quê. Mas a gente quer comprar coisas, não sabe nem para quê, porque viu, achou bonito. Se a gente pensar um pouquinho, outro dia alguém falou aqui o Edson Assunção, né, que se a gente usar aqueles segundos da resposta lá da parte inteligente do cérebro, a gente não compraria tantas coisas, não faria tantas coisas, né? Então, nós precisamos muitas coisas, a começar pelas aflições das coisas materiais mesmo, somos nós que causamos, por querer coisas, por ambição desmedida, às vezes, coisas que nós não precisamos e que não temos condições de ter, mas por orgulho, por inveja, por muitos sentimentos aí que não são muito bons ou nada bons, nós fazemos coisas que nos arrependemos depois. Recentemente, nós fomos assistir uma palestra do Arthur Valadares e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Como nós pensarmos diante de um problema, né? Aí ele falou assim, quando nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, de um problema que a gente acha que não vai dar conta, ao invés de pensar no tamanho do problema, no tamanho da dificuldade,
Pensemos em Jesus e digamos a nós mesmos: Jesus me acha capaz de enfrentar este problema, essa situação. Que bênção, que honra. Porque se eu estou passando por uma coisa mais severa, que às vezes ao primeiro impacto assim a gente acha que não vai conseguir vencer aquilo, uma coisa muito dolorosa, muito difícil, uma doença, uma coisa de família, uma dificuldade de relacionamento, seja o que for, façamos esse exercício. Jesus me acha capaz de vencer tal situação. Que honra, que bênção. E vamos lutar para vencer a situação. No item 5, ele nos fala da lei humana, que atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Ela incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Eu não lembro em qual livro que eu vi isso, mas está escrito assim que criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então, assim, às vezes nós fazemos os nossos pequenos delitos. Não é um crime, não estou afetando ninguém em grande questão, mas também é crime, também é erro. Então, todos nós, quando somos descobertos, podemos nos classificar como criminosos. Deus quer que todas as criaturas progridam. Portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. E aí, para Deus, não tem nada escondido. Não tem nada que alguém precise denunciar. Então, perante a lei de Deus, que é justa, imutável e amorosa, todas as faltas terão que ser corrigidas. Todos os nossos equívocos, todos os nossos desvios, eles terão que ser corrigidos. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe a experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para o futuro. Porque se não tivesse as leis, né? As leis humanas, a gente precisa delas para seguir os direcionamentos humanos. E as leis de Deus da mesma forma, só que com a perfeição, com a justiça e com a bondade de Deus. Quando nós nos conscientizamos das falhas, dos erros, nós precisamos corrigi-los. E quando nós nos conscientizamos disso, nessa trajetória em que estamos, e já começamos a endireitar os nossos caminhos, a nossa rota, nós já estamos dando um passo na direção da nossa evolução e da nossa felicidade. Porque quando nós desencarnarmos e já estamos no caminho de melhorar, de corrigir aquilo que nós fizemos, nós já podemos nos sentir um pouquinho mais felizes com com a nova oportunidade que teremos. Nós já estaremos um passo à frente para a correção dos nossos caminhos. Porque se nós ficássemos confiantes na impunidade, retardaríamos o avanço e, consequentemente, a felicidade futura. Por isso, a correção dos nossos caminhos. Acontece que, às vezes, a consciência, né, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Então, quer dizer, às vezes nós passamos a encarnação, a existência toda, e lá no final nós vamos nos dar conta de que perdemos o tempo, não aproveitamos as oportunidades, que já não há mais tempo.
Mas como o obreiro preguiçoso que diz perdi o meu dia, também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Então nós temos que lembrar sempre de que Deus e suas leis são justas, imutáveis, mas a sua misericórdia é infinita. E sempre vai haver novas oportunidades, mas nós já temos a consciência de muita coisa, se ainda temos muito o que aprender e muito o que nos conscientizar, já sabemos muita coisa. E já podemos começar e nos empenhar no caminho reto, no bem, agindo no bem, fazendo todo o bem que a gente possa, porque seremos responsabilizados não só pelo mal que fazemos, mas pelo mal que resulta do bem que não fazemos. Então, se já sabemos disso, se já temos a consciência, nós já podemos trilhar um caminho mais acertado para o nosso adiantamento, para o nosso futuro melhor. No livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier, na mensagem número 27, no primeiro parágrafo, diz assim: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Então, tem muita. Existe a aflição, parece um trocadilho, né? Aflição gerando tranquilidade. Às vezes nós estamos num momento difícil, passando por alguma doença, por dores, por desacertos na vida, mas nós estamos conscientes de que aquilo é para o nosso bem, de que aquilo é necessário, é justo, e que Deus sempre está ali nos auxiliando a superar aquelas dificuldades. Jesus nos exemplificou, nos mostrou como seguir, como fazer. Então essa aflição está nos gerando tranquilidade, porque nós sabemos por que estamos sofrendo. Enquanto há muita tranquilidade gerando aflição. Quer dizer, eu estou aqui tranquilamente, preguiçosamente, deixando para depois, porque, depois tem tempo, ainda sou muito nova, tenho tanta coisa boa na vida para aproveitar, deixa que depois eu vejo isso. E aí eu estou vivendo tranquilamente, gerando aflições para mim resolver depois. Então, no livro Marcas do Caminho, capítulo 24, tem alguns itens aqui, eu fiz muita coisa, o tempo não permite. Em busca do Cristo. Sofres, não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de praticar o mal. De vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia frente à lei. Quantas vezes nós até oramos por coisas, como ele fala aqui, por caprichos. Nós queremos que Deus, que Jesus nos atenda em coisas do mundo, em caprichos, em vontades que a gente tem. E aqui ele está dizendo, não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso. Quando ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, mas vos darei força, darei auxílio, amparo, estarei sempre contigo para auxiliá-lo a superar as coisas necessárias, não para te livrar das coisas do mundo, nem para te tirar do ombro o fardo necessário. Então Jesus, ele nos fortalece para aquilo que nós precisamos fazer. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede
que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome, que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor. Que a gente possa fazer esse esforço para identificar em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, o que nós estamos aí, onde nós estamos nos desviando para gerar para nós as próprias aflições, e que nós possamos buscar em Jesus, em Deus, nosso Pai, de infinita bondade, a força necessária para identificar e para nos alterar o nosso proceder e buscar aí caminhar com mais acerto, caminhar seguindo aqueles preceitos que Jesus nos deixou, compreendendo que às vezes quando nós nos afligimos, sofremos porque o outro não nos trata da forma como a gente esperava ou que a gente achava que merecia, que nós possamos compreender que eu não posso mudar o que o outro, a forma do outro agir para comigo, mas eu posso mudar o meu olhar para o outro, como eu vejo a atitude do outro para comigo, compreendendo que ele pode não estar num bom momento, que aquilo pode ser o melhor que ele tem para me oferecer e eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu posso auxiliá-lo no caminhar, talvez a ser melhor, a sentir melhor, a auxiliá-lo no que ele talvez esteja com dificuldade de entender. Então, que a gente consiga usar aí todos os ensinamentos de Jesus em nosso favor, para a nossa melhora e para, melhorando-nos, melhorar em torno de nós a nossa vida e do nosso próximo. Para encerrar, só uma mensagem, para encerrar uma mensagem do livro Alma e Coração, psicografado por Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. Confia em Deus. Aflições e lágrimas são processos da vida em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente, na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Muito obrigada.